Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A época da vinda do Redentor. Logo no comecinho do estudo de hoje, achei tão lindo o vídeo da Aline falando nesse ponto, da nossa atualidade também, que assim, desde a hora que eu comecei a assistir o vídeo que eu assisti, né, e eu fiquei focada nisso aí, não sei porquê, minha mente ficou nisso aí. Então, eu vou ler. Cresceu grandemente em número a posteridade e a linhagem de Adão. Multiplicaram-se os justos e os injustos, as súplicas dos santos pela vinda do Redentor e os delitos dos pecadores para a desmerecer. O povo do Altíssimo e o tempo para o Verbo se humanar já estavam nas últimas disposições que a divina vontade neles preparara para a vinda do Messias. O reino do pecado nos filhos da perdição levara sua malícia quase até o extremo e chegara o tempo oportuno para o remédio. Aumentara a recompensa e os méritos dos justos e os profetas e santos padres jubilosamente reconheciam na divina luz estar próxima à salvação e à presença do seu Redentor. Multiplicavam os clamores, pedindo a Deus o cumprimento das profecias e promessas feitas a seu povo. Ante o trono real da divina misericórdia, representavam a longa noite, que estava a transcorrer nas trevas do pecado desde a criação do primeiro homem e a cegueira das idolatrias em que se mergulhara o resto da humanidade. Fiat. É muito interessante porque fala que realmente, né, os filhos na mística cidade de Deus, né, a Santa Águeda, na revelação que ela tem, ela fala que os filhos de Adão se multiplicaram. A gente sabe disso, né, que eles foram só crescendo, né, crescendo para tudo quanto é lado, né, e não parou de crescer até hoje, né, porque a humanidade sempre só vem aumentando. Então, mesmo a gente vivendo numa situação em que filhos, na maioria das casas, não é bem-vindo, né? Na maioria dos casamentos, os filhos hoje já não são bem-vindos. Então, mesmo assim, mesmo sendo poucos os nascimentos, poucos os que conseguem sobreviver à matança do aborto, mesmo assim vem aumentando, vem multiplicando, né? A gente sabe disso pelo censo, né? Os censos que são feitos. Então, assim, só vai aumentando. Mas aumenta os bons, né, que rezam, que estão em louvor a Deus, que acreditam em Deus. Naquela época, os que pediam pela vinda do Messias, né, rezavam estes, crescia o número desses, mas crescia também o número daqueles que não estão nem aí, né? Como hoje, né? Não estão nem aí, não acreditam em Deus, não quer saber de nada, quer viver sua vida como se isso aqui fosse tudo, né? Como se essa vida aqui fosse consumada aqui mesmo, né? Fosse o fim de tudo, era aqui, é viver aqui o agora, né? E acabou, acabou aqui, acabou. Então, muita gente vive assim, né? No paganismo, sem acreditar em Deus, né? Hoje a gente vê tanta... Naquela época já tinha, né? Engraçado que eu estava lendo hoje um capítulo, não sei se foi do livro de São José, da vida de São José, falando assim que já existia adoradores de demônio naquela época, lá entre os judeus, né? Foi mesmo na vida de São José que eu li isso. Então, naquela época já existia. Eu pensava que isso era uma coisa agora da atualidade, né? Que foram inventando igrejas do mal, né? Negras, missas negras, que foram inventando. Não, já existia lá naquela época. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Mas, então, assim,
como diz a música da Elis Regina, né? Nada mudou, né? Como os nossos pais. E os pais podem cantar a mesma coisa, e assim vai, né? Nunca há nada de diferente. A humanidade vem sempre caminhando da mesma forma, da mesma maneira. Porque a esperança daqueles que pediam pelo Redentor é que depois da vinda de Jesus Cristo, né, do Redentor, que a humanidade iria mudar, a humanidade ia ser diferente, que as pessoas iam entender. Mas acontece que ele veio, cumpriu, né, o plano de redenção todo, e que é uma coisa linda, maravilhosa, né? Quem lê e está acompanhando os estudos, né, da vida íntima, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, é maravilhosa a redenção, é maravilhosa, né? É uma vida de redenção. É cada minuto, cada segundo da vida de Jesus foi de redenção. Não foi só lá no momento do Calvário. A vida dele foi uma vida de redenção, né? E como a dele foi também a de Maria, foi também a de José, né? Que pessoas que estavam assim vivendo eh, somente para Deus, consagradas, né, a Deus, em oração, em louvor, reparando pelas outras pessoas, intercedendo, né? Então, como tinha esse grupo maravilhoso, né? Tinha também o grupo dos que não acreditam, como tem hoje, né? Então, hoje, esse grupo que não acredita é o grupo que vive, né? Aquelas pessoas que vivem fora da vontade de Deus. Elas vivem como se não existisse um Deus, como se não existisse uma lei, né, divina, e que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa, né? O nosso existir é para isso. Nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, mas ele tem que estar unido à vontade de Deus, porque senão a gente vai fazer tudo errado, né? Que já está mais do que provado que quando a gente está na nossa vontade, nada dá certo. Então a gente vê, no caso, né, das mães matando os próprios filhos, né? Que é o caso do aborto, é uma atrocidade, uma coisa muito horrorosa. E assim, isso está tão arraigado assim na sociedade, está tão infuso, tão escondido, né? Tão para enganar, né? Para que as pessoas não percebam o mal que elas estão causando. Então, por exemplo, o anticoncepcional, né? Ele que é abortivo, né? Milhões de formas que também são legais já há muitos anos, né? Consideradas fórmulas legais para matar. E ninguém percebe, e assim as pessoas vão sem ver, sem consciência daquilo que estão fazendo. Por isso que a gente precisa de rezar muito, porque a gente vê que hoje é como a Aline disse no vídeo, eu não vou ter esse filho porque eu não tenho condição financeira, eu não posso, eu agora estou fazendo faculdade, eu não posso, eu tenho que terminar minha faculdade. Eu agora vou montar meu consultório. Como é que eu vou ter um filho agora? É muito dinheiro que eu preciso despender para montar o meu negócio. Não dá, agora não dá. Então, simplesmente mata, né? Ou abandona, joga no lixo. Coisas assim, atrocidades, coisas terríveis que a pessoa faz como se fosse uma coisa natural. Eu não pode, eu sou dona do meu corpo, eu não quis, eu não quero. Para que veio, né? Então, são coisas terríveis, né? Mas que a gente tem que meditar mesmo para que as pessoas possam começar a ver e a sentir e a raciocinar sobre como é mal, né? Como é mal isso que o mundo ensina, como é mal, como não devemos entrar, devemos renunciar a essas coisas e tentar, né, de todas as maneiras, viver na vontade de Deus, abertos à vida, sendo permissivos à vontade de Deus, né, fazer o que Deus quer na nossa vida.
Eu vi um comentário ontem, a pessoa falou assim, estava com cólica, né, menstrual, sentindo dor de cabeça, e até aquelas sintomas da TPM que são realmente muito incômodos, e a pessoa falou assim, não sei para que isso, devia de arrancar isso tudo de mim, não queria isso, não arrancar, tirar tudo. Aí eu ainda falei com a pessoa assim, mas não seja assim, seja feita a vontade de Deus. Você não sabe o que que Deus tem reservado para você. Não, não fala uma atrocidade dessa, né? É um dom maravilhoso que Ele te deu e de poder ser mãe, né? Você passa por isso, o sofrimento que a gente passa por causa do pecado de Eva, mas ele traz assim coisas maravilhosas, né, para a mulher. Então é assim, a pessoa se revoltar com o que é da natureza, né? A natureza dela e ela se revolta contra aquilo. Como, por exemplo, né, as, os filmes, as novelas e tudo que vem ensinando que as pessoas hoje podem escolher, né, livremente a sua opção sexual. Se existe isso, uma opção. Você não tem escolha, não. Você nasceu homem ou nasceu mulher. Essa opção, essa coisa, vem assim, colocada como uma coisa até bonitinha, né? Até bonitinha a pessoa tem essa opção. Não, a pessoa não tem essa opção. A pessoa ela tem que aceitar o que ela é, como ela é, né? Do jeito que ela é. É difícil, eu vejo, eu sei que é. Porque às vezes você não aceita o seu cabelo como ele é, né? Você quer de todo jeito que ele seja do jeito que você acha bonito. Você acha bonito que a pessoa, uma outra, tem o cabelo lisinho, brilhante, baixinho, sem frizz. Você quer o seu assim, você faz de tudo para ele ficar assim. Mas na verdade o seu também é bonito. Só que você não gosta, você não acha bonito. Então você quer mudar e quer fazer, né, com que as coisas sejam do seu jeito e não do jeito de Deus. Eu falo assim por mim mesmo, muitas vezes, né, como fiquei insatisfeita com uma coisa ou com outra. Hoje não, já não, né? Hoje já passei por essa fase toda e já sou completamente natural, completamente, completamente. Não tem, aliás, eu nunca tingi um cabelo, mas eu usava um rímel, eu passava um batom, agora não, nada me apetece disso. Gosto de estar limpa, cheirosa, gosto de estar arrumadinha, mas nada de vaidade, tá? Eu penso assim, o povo de Deus é um povo cheiroso, lindo, bonito. Eu sempre pedi a Jesus, não me deixe envelhecer velha e feia, não. E ele vem me atendendo, sabe? Não sou bonita, mas também não, pela minha idade, eu já devia de estar muito mais acabada. Mas Deus tem cuidado, né? Tem cuidado. Às vezes as pessoas não querem acreditar na minha idade, mas eu me sinto, né? Eu posso não ter aparência, mas eu sinto, né, a minha idade, o peso dela. Então, assim, eu achei muito bonito isso sabe, de falar isso desse tempo, né, como que o povo de Deus é igual a Aline explicou, né? Do joio e do trigo, né? Ele sempre existiu, acho que sempre vai existir até que venha o reino, né? Da divina vontade. Aí já não haverá mais o joio, né? Será só o trigo. Mas até lá, né? Nós estamos assim nessa misturada, né? Nessa mistureba. E nós temos que ser luz no caminho das pessoas, né? Explicando, ensinando, não é julgando, não julgando e não entrando em brigas por conta disso, mas explicando, né? Sempre explicando, sempre tendo aquela palavra que é a voz de Deus, né? Ser a voz de Deus nesse tempo. E mais do que isso, estar sempre em oração, porque eu acho que como né, a oração abreviou o tempo para que Maria nascesse, abreviou, e depois, logo depois dela, abreviou o tempo para a chegada do Messias, de Jesus. Né? Deus tem como é que fala, esse carinho, né?
conosco. Então, nós podemos abreviar o tempo da chegada do reino. E nós vamos pedir, vamos insistir, vamos pedir, vamos tentar com que, né, a corrente elétrica que há entre todos os seres humanos, mandar os nossos pensamentos bons, as nossas orações boas, para que todos sejam cercados, né, por essa luz e que possam, assim, sair das trevas do pecado, né, enxergar a luz e raciocinar, né? Todo homem capaz, todo homem tem uma bondade dentro dele, Deus está dentro de todo mundo, né? Que assim seja. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. São Joaquim humilhado. Havendo perseverado um ano inteiro nessas fervorosas petições, só um minuto, me perdi. Desde que o Senhor assim lhe ordenara, aconteceu e São Joaquim, por divina disposição, ao templo de Jerusalém, ofereceu orações e sacrifícios pela vinda do Messias e pelo fruto que desejava. Chegando com outros conterrâneos para oferecer os costumeiros dons e oferendas na presença do sumo sacerdote, outro inferior chamado Isacar repreendeu asperamente o venerável ancião Joaquim por vir fazer ofertas com os demais, sendo infecundo. Disse-lhe, entre outras coisas: Joaquim, por que vens fazer oferta sendo um homem inútil? Afasta-te dos demais e não irrites a Deus com tuas oferendas e sacrifícios que não são gratos a seus olhos. Quem é ele, né, para julgar o que é grato, né, a Deus, né? Quem é ele, né? Só essa atitude já mostra, né, que não falta de conhecimento total, né? Saber o que agrada a Deus, né? O julgamento, né? Você tratar mal o seu próximo, você desprezar o outro, né? Se considerar melhor do que o outro, né? Julgar que um é inútil, o outro é útil, né? Essa distinção já mostra muito com que espírito que ele estava falando, né? O santo homem, envergonhado e confuso, com humilde e amoroso sentimento, voltou-se para o Senhor e lhe disse: Altíssimo Deus eterno, por vossa ordem e vontade vim ao templo, né? Então vem por causa do Senhor, né? Mas quem está em vosso lugar me despreza. Então, quer dizer, né? Quem deveria estar te representando, né? Falando no teu nome, tá me desprezando. Então não tá falando, não tá agindo como o Senhor agiria. Aí ele fala, só que olha que interessante que ele fala. Meus pecados são a causa dessa ignominia. Aceito-a como vossa vontade. Olha que legal isso. Ele não pegou aquilo no sentido humano, né? Mas pegou aquilo como vindo de Deus para ele, sabe? Como uma penitência, entendeu? Tipo assim, ele foi desprezado e aquilo ali para ele foi do agrado de Deus, aquilo que ele sofreu ali. Ele recebeu como dele, de Deus, ó. Aceito-a como vossa vontade. Não desprezeis a obra de vossas mãos, né? Então ele aceita o que ele passou. Eu mereço, Senhor, para mim confusão mesmo, mas por sua toda glória, né? Então partiu Joaquim do templo, contristado, porém sereno e em paz. E estava chateado e foi humilhado e passou por uma situação difícil, mas com a serenidade e a paz de um bom fiel, não é? Por quê? Porque ele não olhou para aquele homem e pegou aquilo no lado humano, mas ele pegou aquilo ali e trouxe pro divino, entendeu? Ele ofertou aquela dor dele ali, aquele sofrimento e falou: Não, Senhor, para mim é isso mesmo, eu mereço isso mesmo, Senhor, mas não desprezeis a obra de vossas mãos, né? É que aceite então o que eu passei, eu te ofereço pelos meus muitos pecados, né? Aceite então.
meu sofrimento, essa situação, esse desprezo em reparação. Então é aproveitar bem a circunstância difícil, né? Apesar disso, né? Apesar disso, o amor, a fidelidade dele, o compromisso dele, ele não foi embora com aquela coisa de, ah, não me humilhou, não volto mais aqui, porque estava indo lá por Deus, entendeu? E ao mesmo tempo ele não faltou com a caridade com aquele que o desprezou, não é? É o contrário, ele recebeu a ofensa e dessa ofensa ele usou para algo muito bom, ele usou para algo muito melhor. Aproveitou a contrariedade, entendeu? E venceu essa contrariedade pela humildade. Então ele fala, ele permanece sereno em paz, entendeu? Ele continua contristado, mas porém sereno em paz para uma casa de campo ou granja que possuía. Ele vai até esse lugar, né? Ali em solidão, durante alguns dias, clamou ao Senhor e fez essa oração. Então, ele se recolheu e se resignou. E ali, naquele momento de estar ali totalmente no seu interior, ali com Deus, naquele momento ele faz essa bela oração, que é a oração do humilde, né? A oração da alma humilde, da alma pequena, olha só. Altíssimo Deus eterno, de quem depende a existência e a salvação da linhagem humana. Então ele reconhece o Senhor é Deus, que o Senhor está acima de tudo e que a dependência de todos, né? Todos dependem dele, todos. A vida de todos depende dele. Prostrado ante vossa real presença, né? Que a certeza que ele está ali com ele. Vos suplico, digne-se, vossa infinita bondade, olhar a aflição de minha alma e ouvir minhas petições e as de vossa serva Ana. A vossos olhos são conhecidos todos os nossos desejos. E se eu não mereço o seu ouvido, não desprezeis minha humilde esposa. Olha que lindo isso, gente. Né? Pela minha esposa, né? Faça por ela, né? Nem se por mim não, né? O senhor não vai atender por mim, atenda por ela, né? Aquele carinho que tem com a Ana, né? Porque ele vê, né? Ele sabe que da parte dele, assim, vamos dizer assim, que ele nunca ficou bravo com a Ana, sabe? Nunca pensou assim, ah, eu vou arrumar outra esposa porque a Ana não pode me dar filhos. Ele nunca tratou ela assim, sabe? Ele nunca foi injusto, sabe? Sempre foi muito correto. E ele via o sofrimento da Ana, ele queria ela feliz. Ele queria muito que a Ana fosse feliz e sabia que a Ana ia ficar muito feliz em ter uma criança, né? Então, Santo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nossos antigos pais, não afasteis vossa piedade de nós. Sois Pai, não permitais que eu seja dos réprobos e excluído em minhas oferendas como inútil, né? Não permita, né, que caia sobre mim aquelas palavras, né? Seja inútil para vós, né? Posso ser para os homens, né, na visão humana, mas para vós não, Senhor. Que minhas oferendas sejam úteis e agradáveis a Ti. Que o que importa é eu com o Senhor. O que importa é que aquilo, o meu sacrifício para o Senhor tenha valor, não para os outros, né? Que para os Teus olhos, Senhor Jesus, não seja inútil também. Se eu sou desprezado pelos homens, então que eu não seja por vós. Então ele fala, não, Senhor, eu não, né, não quero ser desprezado por vós, né? Eu te amo, eu estou aqui por vós, né? Então eu te ofereço minha pequenez. Essa minha inutilidade que os outros disseram, eu te ofereço, então, aceita, Senhor, mas que eu seja aceito por vós, então. Então, que eu seja aceito por vós, que pelo fato de eu não ter filho, eu não seja desprezado por vós, né? E Deus, né, gente, claro que não vê da forma que aquele homem falou, né? Lembrai-vos, Senhor, dos sacrifícios e oblações de vossos servos e profetas, né? Meus antigos pais, e tende presente suas obras gratas a vossos divinos olhos. Já que me ordenais, Senhor meu, pedi-vos com confiança, como o poderoso e rico em misericórdias, né? Então, aproximar de vós com confiança e fala assim, ó, Senhor, já que me ordenais, Senhor meu, pedi-vos com confiança, como a poderoso e rico em misericórdia. Então, aproximar do Senhor com essa confiança, sabendo que o Senhor pode dar tudo, que o Senhor tem tudo, que o Senhor é rico em misericórdia, que a sua bondade não conhece limites, né? Então, aproximar naquela certeza de que Deus dá, porque se você aproxima de Deus, mas com a desconfiança de que talvez Ele não possa dar, né? De que Ele não possa fazer algo tão grande assim,
aí é complicado, né? Mas não, ele falou, eu tô aqui seguindo essa obediência, nessa perfeita ordem, sabendo que para o Senhor nada é impossível. O Senhor é rico em misericórdia. Então eu me apresento com essa disposição de uma alma confiante, né? E eles confiavam muito, né? Muitos anos na espera, né? Então isso a vida deles já mostra muito que eram pessoas muito fervorosas e confiantes. Não só confiantes que recebendo, porque antes eles pediam várias e várias vezes, não foram atendidos quando pediram, eles ficaram muito tempo rezando nessa intenção. Mas eles nunca perderam a fé e nunca perderam a confiança. Aí que é o bonito, né? Viver as demoras de Deus, né? O tempo de Deus, esperar o tempo de Deus para as coisas. Então ele fala: concedei-me o que por vós desejo e peço, pedindo faço vossa santa vontade, que deseja me conceder o que peço. Então, naquela certeza de que é a vontade também dele. E se minhas culpas imperem vossas misericórdias, afastai de mim o que vos desagrada. Então, me purifica, né? Não, para que nenhuma sombra de culpa possa causar confusão, possa atrapalhar os teus desígnios, né? Aquela alma humilde, né? Que se reconhece indigno, mas ao mesmo tempo que reconhece que Deus pode purificar, né? Que não tem nada impossível para Deus. Ele está diante de Todo-Poderoso, né? Do Senhor da vida dele. Tão poderoso sois, Senhor Deus de Israel. Tudo quanto quereis podeis fazer, sem que nada vos impeça. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Nada, 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 nada. Cheguem a vossos ouvidos minhas súplicas, porque eu sou pobre e pequeno. Vós sois o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. A vossos filhos e servos encheste, Senhor, de dons e bênçãos em suas gerações. A mim me ensinais a desejar e esperar de vossa liberalidade o que fizestes a meus irmãos. Se por vosso beneplácito conceder meu pedido, oferecerei e consagrarei ao vosso serviço em vosso santo templo nossa descendência, né? Vai ofertar, né? Fruto recebido da vossa mão. Como já foi falado, ele já tinha essa intenção antes, né, gente? De ofertar antes, entendeu? A vossa vontade, entreguei minha mente e coração e sempre desejei afastar meus olhos da vaidade, né? Viver na humildade, na simplicidade, pondo Deus acima de tudo. Fazei de mim o que for de vosso agrado e alegrai, Senhor, nosso espírito com o cumprimento de nossa esperança. Olhai do vosso trono ao humilde pó e levantai-o para que vos glorifique e adore. E em tudo cumpra-se vossa vontade e não a minha. Tá vendo? Ele abre o coração escancaradamente para Deus, mas ele nunca deixa de colocar uma coisa aqui que é um carimbo, que é a oração-chave dele, é o que se cumpra a vossa vontade. Colocando sempre a vontade de Deus, né? O humilde sempre reza pedindo na vontade de Deus, pedindo a vontade de Deus. E reza sempre assim, primeiro, né? Naquela, reconhecendo a pequenez e a grandeza de Deus, né? Sempre, nunca se coloca como, eu sou o Joaquim, se não chegou assim, né? Eu sou Joaquim, se eu nunca fiz nada de errado, então só precisa me atender. Não, nunca. Então eu achei muito linda essa experiência, sabe? Essa questão do desprezo, né? A gente vê que essas contrariedades, desprezo, humilhação, desvantagens, isso tudo faz parte da vida do fiel, do justo, entendeu? Que antes, né, poderíamos pensar, mas a contrariedade, essas situações assim adversas não poderia acontecer com o justo, é errado, errado. Isso tudo é um sinal de humildade, isso é um sinal dos bons, vamos dizer assim. Todo mundo passa por isso, na verdade. Só que tem aqueles que usam da humilhação para blasfemar contra Deus, que usa da humilhação para se rebelar, entendeu? Como se a humilhação, o sofrimento produzisse dois tipos de corações. Um coração que se resigna e se humilha, entendeu? Que volta sempre para o seu nada, que é sempre pequeno. Ou a humilhação pode trazer também ou a pessoa, por causa da humilhação, entendendo de uma forma errada, pode se tornar muito orgulhosa, sabe? Aquela pessoa que
o coração se fechou de tal forma, né? Então começa a blasfemar, não quer aceitar as contrariedades, quer fazer de tudo para ficar sempre por cima, por cima, por cima, para nunca depender de ninguém, para nunca ser humilhado, porque já foi humilhado uma vez e o coração se fechou. Então, mas a pessoa que pôs Deus em primeiro lugar, ela sempre vai se humilhar, sempre vai ser simples, ela não, ao contrário, ela vai ser fiel mesmo diante das dificuldades. Na verdade, apesar de e por causa da, porque ela vai sempre ver um benefício, ela vai sempre, vamos ver assim, ó, numa situação de desvantagem, ela vai sempre entender que aquilo é pro bem da alma dela. Humanamente pode não ser, a pessoa é humilhada, a pessoa passa por ofensa, mas aquela contrariedade, ela vai ver que tem um bem por trás daquilo ali. Ela vai vendo na ordem correta as coisas, entendeu? Então, para ela, a humilhação vai ser só mais motivo para ela mais ainda voltar-se para Deus. Mais e mais e mais se aproximar ainda de Deus. Mais e mais e mais. A humilhação vai ser uma ponte para a pessoa. A humilhação vai ser uma corda para a pessoa escalar por ela, entendeu? Para cada vez mais reconhecer a dependência de Deus, a pequenez, e ao mesmo tempo perceber o amor de Deus. Então, da contrariedade, a pessoa vê oportunidade, 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 oportunidade. Então, eu achei lindo, porque ele se recolheu, né? E daquela palavra inútil, vamos dizer assim, né? Inútil, ele mais e mais e mais manifestou ali na oração dele de que o Senhor é grande, Senhor. E que o Senhor, então, que é o justo dos justos, né? O Senhor que é o Senhor, que sabe de todas as coisas, não me veja dessa forma, né? Então, basta que o Senhor me ame. Basta que o Senhor me entenda. Basta que o Senhor me compreenda, né? Então, eu achei lindo, assim, não poderia ser diferente, né? Os pais de Nossa Senhora não poderiam ser outros, né? É incrível, é incrível. É incrível mesmo quando a gente estuda assim, sabe? A família, né? A gente se sente parte da família, sabe? Sinta assim, olha, o Joaquim é Ana, né? A gente sente assim parte da família, a gente sente parte da família deles, a gente é parte, sabe? A gente olha assim e fala, nossa, que legal, que experiência linda, né? Que família linda, que quantas coisas eles nos ensinam, né? Pra gente imitar, pra gente também se espelhar. Então eu vejo tudo isso assim, eu acho lindo, 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 lindo. Eu fico encantada com o Joaquim, com a Ana, né? Fico encantada com a oferta deles, né? De levar Nossa Senhora pro templo. Realmente, esses relatos também me vêm o mesmo sentimento de que penso assim, meu Deus, eu não aguentaria não, sabe? A gente pensa assim, né? Porque a gente, nossa, mãe, sei explicar, é Deus mesmo. Você vê que uma não é algo humano, né? É pela força e pelo poder divino que eles conseguiram ofertar, fazer essa oferta. E a correspondência, a colaboração deles, o sim deles, né? De ser fiel naquela promessa também contou muito, né? Essa coragem, né, de ir. E Nossa Senhora ajudou muito eles, né? Nossa Senhora ajudou muito eles nesse momento. Nossa Senhora foi uma heroína, como sempre, né? Uma heroína. Foi incrível, gente, incrível. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Em nome Espírito do Pai Santo. que me Amém, criou, filhos. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons,
e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade. Nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Mística Cidade de Deus, estudo 15, Escola da Divina Vontade. Concórdia entre Joaquim e Ana. Viviam também na mais completa paz e união, sem a menor queixa ou rusga. A humilíssima Ana era em tudo submissa à vontade de Joaquim. E o homem de Deus, em santa competição da mesma virtude, antecipava-se para conhecer a vontade da esposa, confiando nela e não ficando decepcionado. Deste modo, viveram então perfeita caridade, que em toda a vida jamais descuidaram, deixando um de querer o mesmo que o outro. Unidos, em nome do Senhor Deus e seu santo temor, permaneciam com eles. Obedeceu e cumpriu Joaquim o mandato do anjo na estima e guarda de sua esposa. Então, nesse trecho, nesse estudo de hoje, são muitas riquezas, né, que foram faladas hoje no estudo. Jesus revelou muita coisa para a gente, né, e falar dessa concórdia, né, falar dessa união de Ana com Joaquim é incrível, porque eles eram casais, né, foi um casal escolhido por Deus para que fosse gerada Nossa Senhora, né, e se a gente vê a história de Ana, não é muito diferente da história de Maria, né? Maria foi avisada através do anjo Gabriel, que também foi o anunciador também de Ana, né? O embaixador de Ana também foi o anjo Gabriel. E Maria também, né? Teve a presença real, corporal do anjo, né? E Joaquim foi em sonho, né? Teve a revelação em sonho, né? E a mesma coisa aconteceu com José. Então, a gente vê essa concordância que há entre Ana e Nossa Senhora, Joaquim e José. E aqui nesse trecho ele fala, né? Fala sobre a união que tinha entre os casais. E esse texto me fez refletir muito no que hoje falta nas famílias, né? Essa união, essa concordância. Eles dois, eles conheciam as escrituras, né? Santa Ana tinha a ciência infusa, entendia muita coisa, tudo das escrituras. E assim, e São Joaquim também entendia, mas eles tinham um ponto em comum que ligava eles dois, que era a vinda do Messias. Eles tinham o mesmo desejo da vinda do Messias, né? Eles queriam muito que viesse o Salvador para que pudesse salvar a humanidade, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com Nossa Senhora. Ela também pedia, né, que viesse o Salvador.
E para que isso tudo acontecesse, para que não houvesse nenhuma discórdia, né? Eles foram preparados para isso, né? Santa Ana e São Joaquim foram preparados para isso. Por eles serem conhecedores da vontade de Deus, por eles serem conhecedores dos mandamentos, por eles cumprirem os preceitos, como a gente viu que São Joaquim e Santa Ana cumpria os preceitos, era dizimista, fazia tudo direitinho, né? Eles precisavam ser desse jeito, porque senão quando Nossa Senhora nascesse, eles não iriam ter esse desapego, né, de dar Nossa Senhora, de deixar Nossa Senhora no templo. Eles iam ter o apego e neles não poderia ter. Então, eles já foram pessoas preparadas mesmo, pessoas que amaram muito a Deus sobre todas as coisas, como o mandamento ensina, né? E hoje a gente vê que é o que falta nas famílias, né? É essa concordância. Aqui fala que Santa Ana foi submissa ao esposo, né? Foi submissa ao esposo, que em tudo ele concordava com ela concordava com ele. Eles entravam num consenso. E hoje a gente vê que, infelizmente, tá faltando isso nas famílias. Mas tem um ponto também que eu achei muito, muito rico, que Jesus revelou a nós, sobre essa questão das coisas, dos templos, né, das igrejas evangélicas, das igrejas também católicas, das festividades católicas. Foi uma coisa que chamou muito a minha atenção nessa questão das festividades, né, da pessoa ter que pagar para ter os sacramentos, né? A gente aqui mesmo, a gente paga uma taxa pro batismo, né? E a gente paga também, quem vai casar, né? Paga essa taxa também e e realmente é como Jesus nos revelou. Muitas vezes é só pro ganho, só para ganho próprio, para ganho de dinheiro. Mas Jesus é deixado de lado, né? Isso me entristece, né? Isso me entristece muito quando eu vejo essas coisas, porque Jesus fala que a gente tem que dar de graça o que de graça recebeu. Então, se a gente recebe um dom de graça, a gente tem que dar a ele de graça, né? E é isso que nós da comunidade aprendemos desde quando nós entramos aqui, né? A Aline, ela estuda, ela nos proporciona os estudos para que a gente estude, né? Para que a gente tenha essa capacidade de aprender, e ela nunca cobrou nada de nós, né? Ela nunca chegou para colocar um aplicativo para cobrar de nós, ou quando ela tinha tradução, quando ela fez a tradução dos livros do céu, ela nunca colocou lá um PDF à venda, não. Tudo que ela recebe de Deus, ela dá de graça a Deus, né? E ela dá através de nós. Ela faz o seu ato através de nós. E com Santa Ana e São Joaquim, era assim. Eles recebiam de Deus e eles davam a Deus de graça, né? Era gratuito. Eles reconheciam a presença de Deus. E nós aprendemos na divina vontade a reconhecer Deus em tudo, a reconhecer Deus quando a gente, nos atos que a gente faz, né, a não deixar Jesus de lado. A gente não deixa Jesus de lado em nenhum momento da nossa vida. E foi a mesma coisa com Santa Ana e São Joaquim. Eles não deixaram Deus de lado, eles tiveram Deus sempre presente nas decisões que eles iam tomar, na obediência a Deus, né? E é muito triste a gente ver hoje essa questão da idolatria. A gente vê pessoas ganharem dinheiro com a palavra de Deus, né? Fazerem eventos para ganhar dinheiro, visando dinheiro, né?
O que a gente faz, o concreto que Jesus pede a nós, é que nós sejamos dizimistas, sejamos fiéis no nosso dízimo, né? Sem se preocupar. E, e hoje, nessa revelação assim que Jesus deu sobre essa questão da idolatria, né? Essa questão das festividades, das idolatrias, né? Que a gente, que Jesus ele é deixado de lado. Eu estava até um tempo desse, eu estava comentando com uma das meninas que estão lá na minha casa. Eu estava falando sobre a questão da igreja, né? Que a igreja tinha Jesus no centro, né? A parte central da igreja, o meio da igreja, a parte central era Jesus, né? Jesus Eucarístico, no meio, junto com o Nosso Senhor do espaço, Jesus carregando a cruz. E hoje, a parte central da igreja não é mais Jesus. A parte central da igreja, hoje, da minha igreja, hoje é a parte central, não está mais Jesus, né? Jesus Eucarístico, Jesus está lá na parte esquerda da igreja, mas não na parte central. E a gente vê o quanto que Jesus é deixado de lado, o quanto que as pessoas roubam os dons de Deus, as graças de Deus, né? E Santa Ana e São Joaquim não era assim. Eles conheciam, eles reconheciam se eles tinham o dízimo para doar, era dom e graça de Deus, né? Tanto é que nas orações que eles mesmos fazem, né, pedindo o nascimento de um filho, pedindo a vinda de Nossa Senhora, né, que a vinda de um filho, eles queriam ter um filho, né? E eles fazem uma oração muito humilde, mas ao mesmo tempo concordante. Você vê que se você for ler as outras duas orações, se você for ouvir o vídeo depois, vocês vão ver que é concordante, né? Que é toda a oração, que a oração ela é concordante em tudo, tanto de um como de outro. As palavras elas são iguais. E aí a gente vê isso e a gente se entristece, né? Por ver lugares, claro que tem exceções, é lógico, tem exceções, mas a gente vê lugares em que Jesus não está, né? Em que as pessoas não têm intimidade com Jesus, né? Tipo assim, participa de um novenário, aqui mesmo na minha cidade a gente participa de um novenário de São João Batista, mas a gente não vê Jesus na vida das pessoas. A gente não vê nem o exemplo do próprio João Batista, né? Porque se a pessoa fosse viver como João Batista, que é o padroeiro da minha cidade, então ia ser boca de profeta, né? Ia ser boca de profeta. E muitas vezes a gente não quer falar, né? A gente não quer falar. A gente não quer falar desse joio no meio do trigo, né? Eu, antes de conhecer a Divina Vontade, eu também era assim. Eu ia muito para a igreja, participava do novenário e pronto. Depois eu ia para a festa, porque depois do novenário tem uma festa aqui. Eu ia para a festa e pronto. E não tinha intimidade com Jesus, deixava Jesus de lado. Muitas vezes eu deixei Jesus de lado, né? E hoje, graças a Deus, hoje vivendo na Divina Vontade, eu aproveito cada momento na missa, né? Cada momento meu que eu tenho oração, que eu faço oração com Jesus, que eu converso com Jesus, que eu aprendi a conversar com Jesus, a ouvir Jesus, né? A viver na divina vontade, a ter essa concordância, né? Tanto com e ter essa concordância também entre nós na comunidade. Isso é muito importante, né? Nós somos uma comunidade e essa concordância quer dizer comunhão, né? Você tem aquela comunhão. Santa Ana e São Joaquim tem aquela comunhão com Deus, primeiramente, e entre eles. Eles tinham aquela comunhão, aquela união. Isso é muito bonito, né, nos casais. Se todos os casais tivessem esse exemplo de Santa Ana e São Joaquim, ou Nossa Senhora e São José, o mundo seria diferente, né? Pai que me criou, em nome do Amém, Filho que me Fiat. resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou.
divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Eu fiquei pensando na humildade de Joaquim e no amor que ele tem por Deus. Meu Deus, como esse homem foi provado. Que homem santo. Que lindeza dessa alma. Olha só. O anjo aparece para Joaquim em sonho, falando com ele para ele aceitar a Ana como esposa. Né? Ele apareceu, o anjo Gabriel aparece a São Joaquim apareceu e falou ao arcanjo, não corporalmente como a Santa Ana, mas em sonhos, compreendendo o homem de Deus, que o anjo lhe dizia o seguinte: Joaquim, bendito sejas pela divina destra do Altíssimo, persevere em teus desejos e vive com retidão e passos perfeitos. E é vontade do Senhor que receba Ana por tua esposa, pessoa abençoada pelo Todo-Poderoso. Guarda e estima como presente do Altíssimo e dá graças à sua majestade por tê-la confiado a ti. Aí, beleza, ele casou com ela, né? Joaquim pediu Ana por esposa e o casamento se realizou obedecendo ambos à divina providência, que o anjo tinha aparecido para ela também. Viveram os dois santos esposos em Nazaré, procedendo e caminhando segundo as leis do Senhor, com retidão e sinceridade, agiam com grande perfeição, sem a menor falta, e tornaram-se muito agradáveis e aceitos ao Altíssimo. E aí, estes santos passaram casados 20 anos sem terem filhos, coisa que naquela época e povo considerava-se grande infelicidade e desgraça. Por esse motivo sofreram muitos opróbrios e desprezos dos vizinhos e conhecidos, pois os que não tinham filhos eram reputados por excluídos de participarem na vinda do Messias esperado. Gente, olha só. O anjo aparece para os dois, os dois nem eu sabia da aparição do anjo, né? Mas o anjo apareceu e ele acreditou que era o anjo e ele acreditou na promessa do anjo, aceitou casar com a Ana. O anjo falou maravilhas dela, guarda ela, o Senhor está te mandando guardar essa pessoa, ela é maravilhosa. E aí a mulher estéril, fica 20 anos sem ter filho. Naquela época, olha o que era naquela época um casal que não tinha filhos. Era uma grande infelicidade e desgraça. O que Joaquim podia ter pensado? Deus me deu uma grande infelicidade e desgraça. Deus fez com que eu sofresse. Ele mandou o anjo dele falar para eu casar com essa mulher. E essa mulher é estéril. Ela é o motivo da minha infelicidade, da minha desgraça, do desprezo que eu sofro, da humilhação que eu sofro. Ela é o motivo. Gente, ele é tão santo, que ele nunca pecou. Aqui falou que que eles nunca cometeram nenhuma falta. Ó, fala aqui, ó. Eles viviam e eram aceitos e agradáveis ao Senhor, sem a menor falta. Viviam com retidão e sinceridade, agiam com grande perfeição, sem a menor falta, e tornaram-se muito agradáveis e aceitos por Deus. Ele nunca passou pela cabeça dele de questionar Deus. Olha o que ele podia pensar. Ele podia se virar contra Deus. Como que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Eu te amo tanto e você me dá uma mulher estéril. E o Senhor me dá uma mulher estéril. É o motivo da minha infelicidade. Não, ele aceitou. Ele se humilhava diante de Deus.
A oração que ele fez, belíssima. Meu Deus, eu estou impressionado, como ele é lindo. Como ele foi provado. É isso que eu estava pensando. Como ele foi provado no amor a Deus. 20 anos, ele nunca blasfemou contra Deus, nenhum questionamento. É, ele nunca se arrependeu de ter casado com Ana. Ele nunca falou para ela, nunca jogou na cara dela, é você que é o motivo da minha humilhação. É você. Porque era a mulher que era estéril, né? Era ela que não podia ter filho. Ele nunca fez isso. O amor dele foi provado ali 20 anos. O amor dele foi purificado de uma forma assim extraordinária. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Não importa o que Deus tinha permitido para ele na vida dele. Ele amava do mesmo jeito. E assim Deus faz com a gente. Como a Aline falou no último, já no final do vídeo, né, sobre que o filho, ela falou assim, que o filho da divina vontade vive em desvantagem aqui na terra, que a gente não tem nenhuma recompensa assim. A gente faz por amor puro a Deus. Tudo que a gente faz por Deus. É por Deus, não tem uma recompensa assim, né? Ela falou assim, todos podem ver que tem alguma coisa que você está em desvantagem, assim, não, eu, por exemplo, não estou passando uma situação difícil materialmente, agora não estou passando uma situação difícil, mas eu passo uma situação difícil espiritual, eu passo aqui na minha casa, com meu esposo, que ele não comunga, ele não confessa, ele vai à missa e não comunga, então a graça de Deus não devia irradiar para ele, e Deus fazer um milagre para ele, um milagre ele se transformar. Deus tem poder para fazer o milagre que ele quer, a hora que ele quer, com uma palavra só. Meu esposo a gente está rezando o terço juntos. Então, bastava uma palavra para ele se arrepender dos pecados e confessar e comungar e participar comigo e tudo da igreja, né? De forma mais, né? Participar da comunhão, querer participar comigo de alguma coisa. Eu sou intercessora numa associação, eu tenho problemas, porque ele não aceita direito, ele fica meio que, né, falando que a associação toma o meu tempo. Ele não entende o que eu faço lá, não entende o que eu vivo espiritualmente, não entende. Então é um sofrimento para mim, é um sofrimento. Mas aí eu vou pensar assim, eu poderia pensar, eu não vou fazer mais nada para Deus. Eu não vou fazer mais nada, porque eu faço. Ele fica falando, né, da santidade da divina vontade, que é filho da divina vontade, e ele não pode fazer um milagre aqui na minha casa, na minha própria casa. Eu nunca pensei isso. Nunca pensei isso, que ele podia fazer, que não sei. Eu rezo para o meu esposo, mas eu sei que Jesus quer a alma dele muito mais do que eu, ele ama muito mais do que eu. Eu deixo, fique em paz. Eu fico em paz. A gente não, a gente não fica. É um amor muito puro, sem interesse nenhum de receber nenhuma recompensa. O filho da divina vontade, ele ama a Deus com esse amor puro, um amor perfeito, esse amor de Joaquim. Esse amor de Joaquim que nunca passou pela cabeça, eu tenho certeza que nunca passou pela cabeça de Joaquim questionar essa esposa. Ele era apaixonado com ela. Ele recebeu mesmo como um presente de Deus a Ana. Independente, não importava se ela não dava filhos para ele, né? Até então, até quando ela não tinha filho, ele amava demais a Ana. Ele recebeu e guardou como um presente. E a gente tem o filho da divina vontade não tem essa malícia, sabe? Assim, de questionar Deus,
de ficar questionando assim, não passa isso pela cabeça do filho da divina vontade. Deus teria que falar, que fazer um milagre aqui na minha casa. Nossa, eu fico servindo a ele, fazendo um monte de coisa para ele. Primeiro que a gente pensa que não faz nada. Eu acho que eu não faço nada por Deus. A gente não vê o que a gente faz. Porque é o amor. Tudo é amor. Então, por mais que eu faça, por mais que eu use o meu tempo, porque se eu parar para pensar, para olhar para mim, para minha vida, para o que eu poderia estar fazendo agora, nesse momento, por exemplo, aí eu falo, não, eu devia estar fazendo outras coisas. Eu estou fazendo aqui, assistindo essa aula na escola, acordando cedo, mas eu nem paro para pensar em mim. A gente não vê, na divina vontade, a gente não olha para a gente. A gente olha para Deus e segue. Aí quando assim tem essas meditações, né, e a gente entra nesse assunto só para meditar e pensar um pouquinho, né, no que está acontecendo, mas se eu for pensar, aí eu vejo, mas mesmo assim eu não vejo que eu faço nada, porque quando eu olho para a grandeza do amor de Deus, quando eu olho para tudo que ele fez, tudo que ele já me revelou que ele fez por mim, o amor infinito que ele tem, o que eu faço não é nada. Não é nada. O que eu faço é usar os dons que ele me deu, a minha vida, o meu tempo, os segundos que ele me deu aqui na terra, porque eu sou dele. E ele me fez para ser a alegria dele, o amor dele. E aí todo o meu tempo eu quero usar para a alegria dele, para satisfazer ele, para conhecer ele. Então, às vezes eu falo, ai meu Deus, o dia passou tão rápido, eu não consegui fazer as coisas. Não consegui estudar e ouvir tudo que eu queria ouvir, né? Porque eu tenho as outras coisas para fazer, as outras obrigações para fazer. Mas eu não vejo assim como um peso as coisas que eu faço, né? Se alguém, sei lá, se alguém que não é não vive essa espiritualidade não, essa vida, né? Divina vontade. Não ama a Deus assim, fosse fazer uma análise das coisas que eu faço, se eu contasse para uma pessoa assim, né, de fora, para uma amiga totalmente, né, que não tem vida de oração, ela ia falar: nossa, é louca. Você não faz nada para você. Você devia estar indo para academia, você devia estar indo fazer caminhada lá no parque para poder emagrecer, para cuidar da sua saúde. Você devia estar indo fazer curso de inglês. Nossa, você é tão nova, você podia fazer outra pós-graduação. A empresa que você está não vai privatizar, você não está preocupada com isso? Você devia estudar mais, você não está estudando para concurso, não? Nossa, é louca, você vai perder seu emprego, o que você vai fazer? Você não tem 2 filhos para criar, você não acabou de comprar uma casa, você não tem que pagar a casa, você é louca. Não, estou em paz. Eu acordo cedo, vou ouvir a aula, vou depois cuidar da família, vou trabalhar. Aí quando eu tenho tempo aqui, vou estudar, vou meditar. Eu realmente podia estar fazendo esse monte de coisa aí, mas eu não quero fazer. Não quero, eu só faço quando Deus quer. Se Ele quiser que eu faça alguma coisa, eu faço. Mas por mim mesma, para mim, pensando em mim, eu só penso nele, o que ele quer para mim. O que ele quer para mim é o melhor. E aí até minha amiga esse dia falou assim, que ela estava em casa no home office, né? Tava trabalhando home office e ela trabalha num banco. E ela falou: eu não consigo me ver em casa trabalhando, cuidando das coisas de casa, porque eu tenho que me sentir útil. Então eu me sinto muito útil trabalhando no banco. Ela é gerente, ela não sei o que lá, e ela trabalha lá. E aí eu falei: nossa, eu me sinto tão útil em casa. Eu me sinto tão útil em casa. Lavando, passando, e elas ficaram rindo, achando que eu tava brincando, mas eu não tava. Eu me sinto muito útil em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, cuidando. Eu não vejo problema nenhum nisso, de ser uma mulher dona de casa, de ficar em casa, cuidar das coisas de casa. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar. Se eu não cuidar, outra pessoa vai ter que cuidar no meu lugar. Mas eu que sou a mãe, eu que sou a esposa. Então que eu cuide. Eu tenho uma pessoa que me ajuda porque eu tenho que trabalhar. Mas
Quando precisa eu fazer, eu faço com o maior amor, tranquila. Então eu fiquei muito impressionada, assim, achei muito lindo esse amor tão puro de Joaquim por Deus. Ele nunca, nunca, nunca questionou. Aí eu fiquei lembrando de Adão, que Adão, quando Deus perguntou, vocês comeram fruto? E Adão falou, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Comeu e me ofereceu. Né? Culpou, questionou a Deus, colocou a culpa em Deus. O problema é a mulher que você me deu, que o Senhor me deu. Não foi eu o problema, foi a mulher, né? Ela que me ofereceu, a culpa é dela. E quem me deu ela foi o Senhor. E a Joaquim podia ter falado a mesma coisa. Na hora que o cara humilhou ele lá, acho que foi um sacerdote, né? Que humilhou ele no templo. Que humilhação. Que humilhação. Que ele falou assim, ó. Joaquim, por que vens fazer essas ofertas sendo homem inútil? Afasta-te dos demais e não irrites a Deus com tuas oferendas e sacrifícios que não são gratos a teus olhos. E aí o Joaquim volta-se envergonhado e confuso com um humilde e amoroso sentimento depois dessa humilhação. Ele voltou humilde e amoroso sentimento para o Senhor e lhe disse, Altíssimo Deus eterno, por vossa ordem e vontade eu vim ao templo, mas quem está em vosso lugar me despreza. Meus pecados são a causa desta ignomínia. Meus pecados, ele assume sobre ele a culpa. Ele poderia falar assim, Deus Altíssimo, foi a mulher que o Senhor me deu, o anjo apareceu para mim dizendo que essa mulher era para ser minha esposa. E o motivo da minha humilhação é a esterilidade dela. Colocada a culpa em Deus. Ele falou, não, meus pecados são a causa desta ignomínia. Aceito-a, eu aceito, como vossa vontade. Meu Deus, que homem maravilhoso. Aceito como vossa vontade. Não desprezeis a obra de vossas mãos. Ele aceita tudo de Deus. Deus quis me dar essa mulher, eu aceito, eu amo essa mulher que ele me deu do jeitinho que ela é. Essa humilhação, eu aceito. Aceito essa humilhação. Aceito tudo como vindo de Deus e na divina vontade a gente faz a mesma coisa. Aceita tudo como vindo de Deus, não fica bravo com Deus, sabendo que Ele é que permite todas as coisas, que Ele deseja e permite todas as coisas. Essa noite mesmo, meu filho passou mal a noite inteira. O meu filho pequeno, o mais novinho, ele tem 3 anos, ele estava com a virose, eu não dormia à noite. Eu dormia e tinha que acordar toda hora porque ele estava, né, passando mal, chorando, chorando, chorando. Eu podia falar, meu Senhor, como que o Senhor permite uma coisa dessa? Cura esse menino, eu não aguento esse menino, não. Eu não falo, Senhor, obrigado. O Senhor mandou esse sacrifício. Muito obrigado por esse sacrifício que eu tive que fazer essa noite. Muito obrigada, eu recebo de suas mãos esse sacrifício, essa doença dele. Não blasfeme contra Deus por causa de sofrimento. E Jesus fala tanto da cruz, né, no livro do céu. Ele manifesta sobre a cruz no livro do céu. Tem uma frase que ele fala assim, acho que a Luísa estava falando que ela estava sofrendo, não sei o quê. E ele falou, quando você recebe uma cruz, alguma coisa, um sofrimento, você devia fazer festa se a humanidade, se a criatura entendesse o valor da cruz, toda vez que chegar uma dificuldade, uma doença, devia ser motivo de festa, mas ninguém entende. Jesus fala assim, ninguém entende o significado da cruz. Quando chega, a pessoa blasfema contra Deus, contra quem mandou. Ele está mandando um presente e a gente blasfema contra ele. Joaquim não. Joaquim recebeu essa humilhação e falou, aceito-a como vossa vontade. Aceito tudo, tudo. E te amo, te amo, te amo, te amo. Amém, Fiat Jesus. Quando eu estava ouvindo aqui a aula, eu anotei algumas coisas. Que a gente vive na divina vontade e não ganha nada para amar a Deus com amor puro, sem nenhum interesse. Amar a Deus sem nenhum interesse, eu não estou ganhando nada. Eu estou ganhando. Gente, a nossa recompensa é o próprio Deus.
É isso que Ele quer. Que Ele é a nossa recompensa. Então, se a gente está com Ele por causa de milagres, se a gente está com Ele por causa de vantagens, esse amor não é puro. Eu só vou adquirir Deus se eu amar com amor puro, com o próprio amor dele, com amor igual dele, sem nenhum interesse. Se eu tô com ele, se eu tô fazendo tudo pensando numa conversão para minha família, é um interesse, mesmo que seja uma coisa santa, uma coisa boa. É um desejo de Deus também. Mas esse não pode ser o motivo para o qual eu estou com ele. Se eu estou aqui na comunidade falando, meditando, lendo o livro do céu, fazendo meditação, pensando em uma recompensa aqui na terra ou até no céu, a nossa recompensa é Deus. Eu quero adquirir de novo Deus, um amor puro a Deus. Ele é a recompensa. Não tem outra. Ele é a recompensa, ele é tudo. Se a gente se apega a coisas, né, a recompensas assim, que seja a conversão de uma alma, não é amor puro. Então, e essa questão da família, né, que ela falou assim no final do vídeo, que a família, a minha família não estando, não vivendo na divina vontade, isso me incita a pedir o reino da divina vontade. Isso é bom, porque eu vendo aqui, convivendo todos os dias com uma alma que não está na divina vontade, é um sofrimento, é um sacrifício. É um sacrifício ter que conviver. Eu convivo, por exemplo, quando eu estou na comunidade conversando com o pessoal da comunidade, eu me sinto no céu, porque a gente fala a mesma língua, a gente conversa sobre os assuntos da divina vontade. Então, é uma conversa assim, é um momento que eu fico no céu, na live, por exemplo. Mas com o pessoal da minha família, por exemplo, que eles não falam a minha língua, eles não entendem. Eu me sinto sozinha, assim como Jesus se sentia sozinho quando ele falou no livro do céu, ele fala que quando ele veio, o céu dele era Nossa Senhora, porque só ela entendia o que se passava com ele, só ela vivia na divina vontade. Então, e mesmo que ele estivesse no meio das pessoas, com os apóstolos, ele se sentia sozinho na dor dele, em tudo, porque eles não entendiam quem era ele, nem entendiam quem ele era, a divindade dele, eles não entendiam. Então, ele se sentia sozinho. E a gente hoje, vivendo na divina vontade, no mundo onde reina a vontade humana, a gente se sente sozinho. A gente se sente sozinho. E a gente vai viver a vida de Jesus. A gente vive a vida de Jesus. Ele viveu assim, sozinho. O único céu dele era Nossa Senhora. O nosso céu hoje é os outros filhos da divina vontade, mas eles não estão, nem sempre eles estão perto da gente, né? A gente está aqui, a hora que a gente se aproxima mais é na live, nas lives que a gente faz. Mas a gente manda aqui na escola uma mensagem, o outro responde nos grupos, mas não é igual. E Jesus é a mesma coisa, ele não sempre tinha a mãe dele perto. E aí a gente usa essa dor para pedir o reino, porque só depois que o reino estiver estabelecido e todas as almas vivendo na divina vontade, a gente vai viver esse céu. Quando todos viverem do mesmo modo. Só depois do aviso. Então, isso é para a gente pedir o aviso, vem o aviso. Só depois do aviso que a situação toda vai se resolver. Né? A gente fica na desvantagem, nessa desvantagem de viver sozinhos, para purificar nosso amor a Deus, para fazer também tudo por amor a Ele. Continuar nosso trabalho por amor. Puro, puro. Em nome do Pai que me Amém, criou, em filhos. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade.
Ó minha mãe, eu te amo e você me ama, me dê um gole da vontade divina para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Suprema Majestade e venha sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para te dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor e reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa, nossa mãe, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A época da vinda do Redentor. Cresceu grandemente em número e posteridade a linhagem de Adão. Multiplicaram-se os justos e os injustos, as súplicas dos santos pela vinda do Redentor e os delitos dos pecadores para desmerecer. O povo do Altíssimo e o tempo para o Verbo se humanar já estavam nas últimas disposições que a divina vontade neles preparava para a vinda do Messias. O reino do pecado nos filhos da perdição levaram sua malícia quase até o extremo, e chegará o tempo oportuno para o remédio, aumentará a recompensa e os méritos dos justos, e os profetas e santos padres jubilosamente reconheciam. Na divina luz está próxima a salvação e a presença do seu Redentor. Multiplicaram-se os clamores pedindo a Deus o cumprimento das profecias e promessas feitas a seu povo. Ante o trono real da divina misericórdia representava a longa noite que estava a transcorrer nas trevas do pecado desde a criação do primeiro homem e a cegueira das idolatrias em que se mergulharam o resto da humanidade. O que falar sobre isso? Eu achava, e até hoje eu acho um pouco, sabe, meio estranho como era o tempo de Jesus, né? Como o pessoal vivia, agia, tudinho. E daí eu ficava me perguntando assim, como é que o povo da época de Jesus, antes de Jesus nascer, né, tudinho, quando Jesus nasceu e se tornou verbo humanado, eles eram um povo que acreditavam muito em Deus, né? Mais do que hoje. Eu vejo assim que até hoje acredito em Deus sim, aumentou bastante, né? Mas eles eram muito fundamentalistas na tradição daquela época, né? E as leis que Deus deu a Moisés, que Moisés deu ao povo de Deus, eles acabaram usando aquelas leis para se destruírem, né? Acabaram usando aquelas leis para se destruírem, né? Acabaram pegando uma coisa que era boa, que Deus deu bom, e acabou usando para o mal, né? Para julgar o próximo, para condenar, principalmente os sacerdotes daquela época. E hoje em dia não é diferente, né? Porque tudo que aconteceu no passado acontece no presente, né? Só que de maneira pior e um pouco mais diferente nos modos que se fazem. E também me veio ao pensamento do joio e do trigo, né? Eu estava no Facebook esses dias, né? E daí eu vi um vídeo que apareceu, né? De um homem explicando a diferença do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles não têm muita diferença não, são parecidos, né? Só que a diferença é se você pegar o joio e mexer nele, né? Assim, pegar na mão o joio e assim mexer no joio, vai ficar só as folhinhas dele. Não, não tem nada o joio, né? Se você pegar um joio e amassar com a sua mão, não vai sair nada do joio. Agora, se você pegar o trigo
e você amassar, né, mexer com a sua mão, vai sair as sementes, vai ficar a semente. Então, qual é a diferença entre o povo de Deus e o povo, né, que por sua vontade, né, própria, está fundado na lama do pecado, da iniquidade? É que o povo de Deus, ele dá semente, dá frutos, né? A graça de Deus frutifica. É como o sol que nasce todos os dias por bons, para as pessoas boas e para os maus. O sol da divina vontade nasce para todos, só que nem todos querem receber, né? As pessoas não querem receber a luz do sol. Muitas pessoas preferem ficar nas suas próprias casas, que são o seu próprio coração, sua própria mente, seu próprio orgulho, sua própria vontade, e não querem se expor ao sol do meio-dia que convida todos a seguirem a graça de Deus, a verem Deus através dos olhos da divina vontade. Então, trazendo para os dias de hoje, hoje está a mesma coisa, né? Muitas pessoas sabem a verdade, mas nem todos querem viver essa verdade. E também nem todas as pessoas que estão no mundo do mal são mais assim. Eu já vi, eu já vi muita eu já vi algumas pessoas que estão no mundo, né? Que estão no mundo não são da igreja, mas elas dão mais frutos do que pessoas que estão dentro da igreja, que são os novos fariseus, né? Eu posso dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa muito conservadora dentro da igreja, uma pessoa muito tradicionalista dentro da igreja. Eu não tô atacando essas pessoas, né? Nem julgando elas. Mas essas pessoas tradicionalistas, assim, eu vou dar um exemplo, né? Tô dando um exemplo. Imagina que tem uma pessoa muito tradicionalista dentro da igreja que comunga, confessa e é muito tradicionalista, né? Ele acaba passando por cima de muitas pessoas, querendo que as pessoas sejam obrigadas a aceitar a tradição à força, né? Acaba falando mal das pessoas, mas no fundo ele não produz frutos, sementes, né, do trigo. Por quê? Está seco do amor, tem conhecimento, tem muito conhecimento, mas não tem amor, não produz fruto para produzir a semente. A semente é o amor que Deus, a Santíssima Trindade, coloca nos nossos corações. Agora, se o nosso coração for seco igual o joio, não vai produzir semente nenhuma, não vai se multiplicar. Agora, tem pessoas que elas são secas de conhecimento da igreja, mas têm amor no seu coração. Eu já vi um vídeo, né, de uma menina que ela tinha uma roupa tudinha, ela estava participando de uma festa, né, mundana, mas ela parou, ela tirou a saia dela para uma peça da roupa dela, né, uma saia, um tecido grande, e deu para um mendigo, né, para um morador de rua que estava passando frio. Ela falou que um dia ela poderia estar naquela mesma situação que ele. E ela é uma pessoa do mundo, claramente, né? Uma pessoa que não participa da igreja, mas tem amor no seu coração. E a gente tem que ver, será que o amor que Deus coloca no nosso coração, né? Como a parábola do bom semeador, porque Deus ele joga a semente em todo mundo. Agora, o que depende é o nosso coração. Será que estamos dando frutos para Deus e para as pessoas ao nosso redor? Será que a gente está sendo verdadeiramente joio? Joio não, trigo? Será que a gente está sendo trigo, produzindo frutos, ou só produzindo folhas secas? Porque, né, vai chegar o tempo que o joio vai ser arrancado e vai ser jogado na gema, né, no fogo eterno. E eu não quero isso. E nem Jesus quer para mim e nem para você. Então temos que ver todos os dias, o que será que eu estou produzindo para Deus e para os outros? Será que a minha vida
Está sendo amor para os outros? Será que eu, Elian, estou sendo amor para as pessoas? Jesus dentro de mim está sendo amor para as pessoas? Será que eu estou sendo um trigo na minha casa? Essa é a pergunta que Deus faz para a gente. Gostei muito da partilha da irmã Lígia, que me ajudou bastante a compreender, né, esse tema da época da vinda do Redentor, que é a vinda do reino da divina vontade. E não importa se a gente vai estar vivo, se a gente vai estar morto até lá, né? Como é que vai estar, porque ninguém sabe. Mas o importante é, quando morrer, ter produzido amor para Deus e para as pessoas. O resto Deus fará. A divina vontade fará. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.